Graça e paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia para você, com uma pequena mensagem aqui hoje, ao qual eu estou lendo, lá no livro de Efésios, capítulo último, 6, onde Paulo vem, no último capítulo 6, Paulo vem dando vários conselhos à igreja em Éfeso, como a mulher tem que se comportar, o marido e a mulher, o casamento em si, os filhos, os servos dos senhores naquela época. Enfim, ao final, antes da bênção apostólica, Paulo vem falar de como a igreja na época, isso serve pra gente, precisa perseverar na armadura espiritual, precisa perseverar nas questões espirituais, né? Servir melhor ao Senhor, como um Senhor na época, servir melhor ao Senhor de uma forma como se fosse servindo a Jesus quando os empregados trabalhavam, as mulheres para os seus maridos servir também, amar, né? Ser submissa no melhor bom sentido possível, como se fosse para Cristo, tudo se espelhando como se fosse Cristo, Cristo, Cristo. Casamento como um homem e uma mulher sendo um só, Cristo, né? Como Jesus é o cabeça e nós o corpo um só. Os filhos serem obedientes aos pais, amar os pais, honrar pai e mãe, também espelhando a Cristo. Nós devemos, como filhos, amar, respeitar Cristo. E os senhores ser bons senhores para os seus empregados servirem da melhor forma ao seu Senhor, como se fosse espelhando Cristo. Nós, os trabalhadores, devemos amar, respeitar e trabalhar, não às vistas, como diz a palavra, né? Como para que vejam, só quando está perto do patrão, mas sim como se fosse para Cristo, tanto o trabalhador quanto o Senhor, né? Que paga o salário. E Paulo vai fazendo várias destas, dando esses conselhos à igreja nessa carta. E no finalzinho, capítulo 6, lá no versículo 10, ele vem falar da armadura de Deus e ele vai dizer: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele quer dizer, no mais, gente, tudo isso que eu falei, mas no mais, né? Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, do poder do Senhor. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. Por quê? Porque a nossa luta ela não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, ele dizendo, tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Aí ele começa a dar as características de uma armadura de alguém que vai à luta, de um homem, um guerreiro que vai à luta. Né? Ele diz, calçai, cingi-vos, né, os lombos, né, com a verdade, e revestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Né? Coloque o escudo. Um verdadeiro guerreiro ele não pode estar todo paramentado, vamos dizer assim, sem um escudo. Certamente uma flecha, uma arma, alguma coisa vai atacar o seu peito, seu peitoral, vai atingir a sua vida, sua cabeça, seus braços. Ele tem que estar todo bem armado, paramentado. Então, principalmente, ele fala do escudo. Né? Esteja com o escudo da fé, tem que ter fé nessa batalha espiritual, né? Com o quê? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inferno. Dardos mesmo, como se fossem flechas que vêm direto do Satanás, direto da potestade, direto do centro
que o diabo atua, ataca, que é o reinado dele, que ele manda seus demônios mesmo, onde ninguém vê, nessa guerra espiritual. Ele manda esses dardos inflamados em forma de mil situações na vida da gente, crente, e principalmente do não crente também. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E ele diz também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Terminando aqui no último capítulo 6, versículo 10 ao 20. Quem já leu sabe. Como demonstração, uma forma bem alegórica, Paulo vai mostrar que é uma batalha, né, que a gente vive, que o povo lá vive e para a gente não é diferente. É uma batalha espiritual. A nossa vida aqui na Terra é uma batalha intensamente espiritual, a qual, se nós não estivermos preparados com toda essa armadura de um guerreiro espiritual, nós não vamos conseguir sobreviver da melhor maneira aqui nessa Terra, porque a verdade é, estamos sobrevivendo hoje em dia, né? Estamos sobrevivendo. E é isso mesmo. Nós, como cristãos, não temos como guerrear uma guerra dessa, que a gente não vê, uma guerra espiritual, uma guerra de dardos inflamados, flechas inflamadas de Satanás na nossa direção, na direção da terra. Não tem como guerrear sem fé, sem temor, sem Bíblia, sem oração, sem vigiar. Não tem como guerrear, vencer ou permanecer numa guerra dessa sem que nós sejamos calçados, sem que nós estejamos na palavra, sem que nós estejamos cumprindo a palavra, sem que nós estejamos buscando Deus, sem que nós estejamos preparados numa guerra que nós não vemos. Os guerreiros, por exemplo, lá de fora, né, dos países que estão geralmente em guerra, você vê que eles são super preparados com as armas mais modernas, com as metralhadoras mais modernas, bombas, etc. Mais moderno, eu não entendo muito de guerra, não. Mas de guerra espiritual a gente tem que entender. E nós temos que ter as armas mais espirituais. Não existe moderna. Ela nunca mudou. As armas e esse preparo mais espiritual possível, que desde que mundo é mundo, desde essa época também aqui de Paulo, igreja antiga e a igreja de hoje, se nós não tivermos, certamente iremos sucumbir pelo pecado, sucumbir nessa terra pelo pecado, pela raiva, pela ira, pelos males, pelos problemas, pela depressão, pelas questões internas, emocionais, pelos problemas que surgem na nossa frente, perdas, etc. Tudo isso é a vida, mas dardos inflamados de Satanás é coisa direta mesmo do maligno para atrapalhar a tua vida e a minha vida, em todos os sentidos que você puder imaginar, dos mais detalhes mínimos ao maior, que você acha que é normal na tua vida, que você está passando, pode ter certeza que aí tem seta inflamada de Satanás. Quem é que envia? Os próprios demônios. Eles mesmos. Então a terra está toda cheia dessa guerra. A terra que a gente não vê, ela está dotada, dominada por uma guerra espiritual ao teu redor, ao teu redor e ao meu. E se você não estiver preparado e eu não estiver preparada, certamente iremos morrer em nós mesmos. Vamos dar para trás, vamos andar para trás, vamos desistir, vamos entrar em falência, vamos desertar, né? Como um guerreiro, alguém de um exército, ele vê aquela situação toda e ele encontra um refúgio, vamos dizer assim, no meio do deserto, por exemplo, está passando com sua tropa e ele deserta, ele sai fora, ele desiste, ele dá para trás, ele desanima. Isso pode acontecer na tua vida e na minha vida, como guerreiros do Senhor. Só que se nós não tivermos nesta armadura preparados, mesmo com a armadura, porém sabendo usar a armadura, se não tivermos, certamente iremos morrer no meio do deserto ou no meio dessa guerra, que no caso
É aqui mesmo, nesse Brasil que a gente mora, que é dentro da nossa casa, que é dentro do nosso trabalho, que é dentro até da nossa igreja, que é dentro de nós mesmos, principalmente. Então, a armadura de Deus, nós temos que ser fortalecido nela, né? E na força do poder que há em Deus, que há nela, mas que é de Deus. Ele vai dizer, de revestir de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a luta não é contra o sangue e a carne. Então aqui não é. Hoje não temos. Não, hoje não. Nós cristãos, nós não temos a nossa luta contra carnes. Não é contra um país, né, que entra em guerra contra o Brasil. Não é contra uma pessoa que está ao seu lado, que entra em guerra contra você. Alguém na tua casa que se levanta para te perturbar. Ou o teu ex-marido, ou o teu marido atual, tua esposa, teu vizinho. Não é contra o teu patrão que pega no teu pé, alguém que te ameaça, que vai te mandar embora, não é contra uma doença que você está vivendo, não é contra o desemprego, não é a guerra espiritual, ela não é contra pessoas que nos ameaçam, pessoa carnal, não é. Ah, mas Ana, é assim, você não conhece a praga do meu marido, você não conhece a praga do meu patrão, mas não é. Não é o que atua sob a vida dessas pessoas. Ah, mas é ele. Não, não é ele. É o ambiente, são os dardos. É a guerra espiritual onde Satanás, através de seus poderes espirituais, através de seus demônios, ele tenta sobre a vida de qualquer ser humano. Mas vamos falar de cristão também? Ele atenta sobre a vida dos cristãos. Como? Desanimando, trazendo tristeza profunda, desânimo, desejo de voltar para trás, parar com tudo, olhar para o pecado, voltar para o pecado. Talvez essa seja a tua situação. Continuar pecando. Não parar com isso que de repente alguém esteja fazendo, você esteja fazendo, cometendo, que sabe que aos olhos de Deus não é certo. Te dá cansaço espiritual, cansaço da leitura bíblica, cansaço da oração, cansaço de exaltar a Deus, cansaço de estar na presença de Deus, de louvar e adorar a Deus de verdade, de servir Jesus, de estar na obra do Senhor, de trabalhar para a obra de Deus. Cansaço de ganhar tua família para Jesus, de orar pelas pessoas à tua volta, cansaço de trabalhar, cansaço de tudo. Bota depressão na gente, bota desespero, ira, raiva, mágoa, xingamentos, boca suja, prostituições, e ele vem, quando ele acha uma brecha, ele vem. Isso tudo, se a armadura não estiver completa em nós, essa armadura aqui estiver completa com a fé, com a palavra, certamente iremos sucumbir. Então eu digo para você nessa manhã de quinta-feira, esteja preparado com a armadura do Senhor. Estejamos preparados junto ao Senhor, nessa armadura especial e espiritual que Ele nos deu, que Ele nos forneceu, que a gente tem, que é a Bíblia, que a gente tem, que é a oração, que a gente tem, que é estar na presença de Deus, que a gente tem, que é batalhar junto nas coisas de Deus, que a gente tem, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, que é buscar pelos dons espirituais, buscar pelo fortalecimento. Você que está caído, que está depressivo, que está angustiado, está tristecido, tem como sair disso? Veste tua armadura, vai pro joelho, vai orar ao Senhor, pratica a tua fé, pratica a tua leitura bíblica espiritual, porque leitura bíblica comum todo mundo lê. Eu vejo pessoas pegam a Bíblia assim e lê. Não, pratica a tua leitura bíblica espiritual. Tira dela mensagem, tira dela coisas para você fazer, tira dela coisas para você continuar fazendo, para você continuar obedecendo, para você chorar em cima da palavra, se ver nessa palavra, querer ser curado por essa palavra, continuar nesta palavra. Tira dela o teu alimento principal, tua oração diária, tua manutenção de vida. Tira dela tudo isso, espreme essa palavra que ela vai sair coisas maravilhosas, óleos perfeitos para te curar, para me curar diariamente. Mas você não abre a tua Bíblia, você não abre a tua boca para adorar a Deus de manhã nem à noite, você não abre a boca para engrandecer o nome de Deus. A gente é assim. Dias dolorosos, dias de TPM, dia de cólica, dia de desemprego, dia de tristeza. A gente não abre a boca para adorar a Deus, quando na verdade nós temos que estar adorando ao Senhor 24 horas, não por obrigação, mas por temor e tremor e amor ao Senhor. E não importa o que a gente esteja passando. Amém? Que Deus nessa manhã possa falar com você poderosamente. Vista a tua armadura nessa manhã ainda, dá tempo. Pega a tua palavra, vai pro joelho, mesmo com preguiça, que seja 1 minuto, 2 minutos. E peça a Deus coragem, peça a Deus forças, peça que Deus
Tire essa inflamação dentro de você. Se Satanás conseguiu jogar uma seta sobre você em uma área da tua vida, peça a Deus para tirar, para desinflamar, para colocar o bálsamo dele espiritual para curar a tua vida, curar a tua casa, teu casamento, curar teu emprego, curar você e as pessoas que estão à tua volta. Te abre porta se tiver que abrir porta, mas antes ele quer curar você. Te abre casamento se você quer, mas antes ele quer cuidar de você, cuidar do teu marido, mas antes ele quer cuidar de você, mulher, antes de cuidar do teu esposo, ou vice-versa. De repente ele quer curar, usar você, marido, antes de curar a tua esposa. Vista a tua armadura espiritual ainda essa manhã. Para a glória de Deus. Não desanima, não desiste. Porque os dias maus estão aí. Se nós não estivermos preparados nessa terra, como iremos ajudar alguém? Como iremos conseguir vencer até o final? Combater um bom combate. Guardemos, estejamos em fé, não importa o que aconteça, embora pareça que a guerra a gente está perdendo, não importa. Combata o bom combate. Amém? Deus te abençoe, graça e paz. Até a próxima, se Deus quiser. Amém.